Muito bem, chegando então agora o nosso ponto de vista aqui na Rádio Cultura de Timbó. E olha só, vamos falar de um assunto muito sério que tem repercutido muito no Brasil, que diz respeito ao aumento do IOF, mais um imposto, mais carga tributária para todos os contribuintes brasileiros. A estimativa é que até 2026 se tenha um aumento de 30 bilhões de reais com esse aumento do IOF. Mas qual é o cenário e por que essa discussão tem sido tão polêmica lá em Brasília? Por um motivo muito simples. O presidente da República decidiu, através de um decreto presidencial, aumentar este imposto. No entanto, quem legisla em relação à carga tributária é o Congresso, são os deputados federais e os senadores. Então, logo depois que o presidente Lula assinou esse decreto aumentando o IOF, o Congresso reagiu, e reagiu com razão. Eles votaram lá dentro do Congresso a decisão de que não poderia haver esse reajuste. Ocorre que essa discussão toda foi cair onde? No STF, no Supremo. E aí o presidente do STF, Alexandre de Moraes, em uma decisão monocrática, ou seja, ele sozinho decidiu de que o Poder Executivo tem razão nessa história, não vale mais aquilo que o Congresso votou e teremos sim aumento do IOF, como o Poder Executivo decidiu através do decreto presidencial. Digo mais uma vez, um aumento de 30 bilhões de reais a mais em carga tributária até 2026. Essa situação tem gerado uma crise institucional muito grande. Primeiro, porque o presidente decidiu através de um decreto. Segundo, porque o Congresso reagiu, disse, opa, não é com o presidente uma decisão como essa. E agora, com essa decisão monocrática do STF, do Alexandre de Moraes, dizendo que o Executivo é que tem razão. Mas, afinal de contas, qual é o poder que deve legislar o Brasil? É o poder legislativo. São os deputados federais e os senadores. Enquanto isso, aumenta a carga tributária, o contribuinte continua pagando cada vez mais e a gente não vê corte de privilégios, a gente não vê a diminuição do tamanho do Estado. Mas essa guerra institucional entre o Poder Executivo e o Poder Legislativo e também o Judiciário não para por aí. O presidente Lula, nesta semana, vetou o projeto de lei aprovado pelos deputados federais e senadores que aumenta o número de deputados federais. Há quem diga que Lula fez isso para tentar acenar para a opinião pública, dizendo que ele também concorda que não podemos ter mais deputados federais. Mas nos bastidores todo mundo sabe que esse foi um recado que Lula deu ao Congresso. Lula disse o seguinte aos deputados federais, olha, vocês não estão colaborando, então eu também não vou permitir que vocês aumentem o número de cadeiras na Câmara dos Deputados. Como a gente pode ver, a crise institucional é bastante grande, uma guerra entre os poderes, e agora vamos ver como que isso será resolvido. Porque a partir do momento em que o presidente Lula veta o aumento no número de deputados federais, o projeto volta para o Congresso e os deputados e senadores poderão acatar o veto ou então derrubar o veto e promulgar essa lei que aumenta o número de deputados. Mas aí entra o STF. O que o STF vai falar em relação a isso? Porque o STF já diz para o Congresso que ou eles ajustam a legislação sobre o número de cadeiras na Câmara dos Deputados, ou então o STF vai ter que interferir e vai acabar fazendo a redistribuição por conta da representatividade dos estados. Pois bem, Brasília pegando fogo como sempre, guerra institucional está clara para todos os brasileiros,
mas quem acaba sendo prejudicado, como sempre, é o cidadão, é o pagador de impostos, é o contribuinte. Enquanto isso, não se vê corte no tamanho do Estado, não se vê corte nos privilégios. Eu vou ficando por aqui, desejando um excelente final de semana e lembrando que amanhã, das 8 às 9 da manhã, estamos aqui na Maior de Timbó com o Combinado do Arão. Um grande abraço a todos!